Olha, foco de raiva animal é identificado na zona rural do município de Theobroma, região aqui do interior do estado de Rondônia. O Idaron começou a notificar então propriedades próximas da área onde houve o registro da doença. Vamos saber mais detalhes agora, mais informações sobre esta situação com a nossa repórter Dandara Amorim. Alô, Dandara, boa tarde, bem-vinda ao Band Cidade. Olha, esse assunto é muito sério, né? Há algum tempo a gente não ouvia falar sobre raiva animal em seres humanos. E aí é um assunto para a gente tratar com muito cuidado, né? Boa tarde, bem-vinda ao Band Cidade, atualiza para a gente. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a quem está acompanhando o nosso Band Cidade. A gente vai falar justamente sobre esse foco, né? Como você já deu a introdução. O foco na região, no sítio de Theobroma, com a divisão ali, com a divisa no Vale do Anari. A gente convidou o Fabiano Benítez para conversar um pouco sobre esse foco, né? Fabiano, conta pra gente, explica sobre esse foco da raiva. Olá, boa tarde a todos amigos da Band Cidade. Então, nossas equipes locais do município de Theobroma receberam a notificação da existência de um bovino que apresentava quadro compatível com o da raiva. A partir de então, nosso veterinário local foi até essa propriedade e procedeu à coleta de material. E veio a se confirmar. Tá, e a partir de então, 8 equipes do Idaron têm atuado nessa região, na área focal que a gente chama, tá, onde todas as propriedades estão sendo notificadas no raio de 3 quilômetros e deverão executar a vacinação obrigatória contra a raiva, vacinação e declaração. Nós temos o georreferenciamento de todas as propriedades, tá, foram 41 propriedades com animais de produção que estão dentro dessa área focal dos 3 quilômetros, mas o Idaron também realiza o trabalho num raio de até 12 quilômetros com a notificação de todos os produtores rurais, informando da ocorrência dessa doença e notificando-os para vacinação. Vale lembrar que do raio de 3 a 12 quilômetros, apesar da vacinação não ser obrigatória, nós orientamos a todos os produtores que realizem a vacinação, haja vista que pode ser que nesse perímetro existam morcegos hematófagos. E é importante também o produtor que realizar a vacinação, que procure o Idaron para fazer a declaração de seus rebanhos, tá? Fabiano, conta pra gente quais os principais sintomas dessa raiva animal e quais cuidados os produtores devem tomar, né? Então, a raiva nos herbívoros, ela se diferencia da raiva de cães e gatos. Nos cães e gatos é conhecido como raiva furiosa, tá? Já nos animais de produção, ela é conhecida como raiva paralítica, tá? Os principais sintomas são dificuldades, se inicia a doença com dificuldades de andar, o animal vai se tornando com andar cambaleante, tá? Em seguida, você tem a paralisia dos membros posteriores, evoluindo para o decúbito do animal, com movimentos de pedalagem, opstótomo e todo um quadro nervoso. Tá? A morte normalmente advém de 3 a 5 dias após o início do quadro clínico, e é importante que todos os produtores que saibam da existência de animais que tenham qualquer quadro clínico compatível a isso, informe o Idaron, as nossas unidades locais, pelo 0800, por todas as vias de comunicação que temos, principalmente pela internet, para que nossas equipes locais vão até o local proceder à coleta de material e com isso coibir a ocorrência de novos focos. Quais os principais canais que a gente pode entrar em contato com a Idaron para informar sobre esse caso o animal esteja com raiva, né? As principais são através da internet, onde pode ser feito no próprio site do Idaron, ou então lá tem o telefone de todas as nossas unidades locais, bem como o nosso aqui da central, para que possamos realizar o atendimento em caso de suspeita da doença. Adilson, você tem alguma pergunta, alguma questão aqui para o nosso Fabiano?
Ô Dandara, eu tenho sim alguns questionamentos. Eu não sei se é de competência especificamente do nosso convidado, mas pergunte, caso ele saiba, vai ajudar aí bastante. Primeiro ponto é justamente o tratamento da raiva animal. Ele existe ou o animal tem que ser sacrificado uma vez que é diagnosticado? E um pouco mais adiante, aproveitando para completar a pergunta, duas em uma, Dandara. Essa raiva animal também é transmitida para o ser humano? Explica para nós. Ele está perguntando se esse tratamento existe, né, se o animal precisa ser sacrificado e, para completar, né, se essa raiva animal pode ser transmitida para o ser humano. Com relação ao tratamento, é importante salientar que a raiva é uma doença que não tem cura. Tá? Todo animal que adoece acaba vindo a óbito em decorrência da doença. Não só nos animais, mas para o homem também. Recentemente nós tivemos em Minas Gerais 4 indígenas, crianças inclusive, que vieram a óbito em decorrência da raiva. Então é importante salientar que não há cura. Uma vez iniciados os sintomas, o animal, tanto os animais quanto o homem, acaba vindo a óbito. Tá? No caso dos animais, a vacinação é a maior prevenção. Tá? No caso do homem, é importante salientar que em casos de espoliação, principalmente por morcegos hematófagos que acometem pessoas na zona rural, toda vez que soubermos de alguma pessoa que tenha sido atacada por morcegos, procurem imediatamente o serviço de saúde para fazer o tratamento pós-exposição ao vírus. Tá? Isso deve ser feito num prazo o mais rápido possível. Tá? Portanto, no caso, voltando para a sua pergunta, no caso dos animais, nós preferimos esperar o animal vir a óbito para então realizarmos a necrópsia e coleta de material. Não sei se ficou claro a pergunta dele. Sim, Dandara, perfeito. Eu posso fazer mais um questionamento rapidinho, tá? Até para a gente entender como é que está sendo a ação de combate a esse problema. A gente está anunciando aqui que há um foco de raiva animal na região rural de Theobroma. Que tipo de ação está sendo desenvolvida lá? Eles fizeram um bloqueio geral? Eles mapearam esta área? Como é que eles estão se cercando das ações preventivas para que isso não se espalhe? Reforçando a informação que você passou para a gente, quais são as ações preventivas que vocês estão fazendo lá na região de Theobroma, né? Você falou sobre o georreferenciamento, sobre mapeamento, né? O Idaron, hoje nós temos o georreferenciamento de todas as propriedades. Nessa região, mais especificamente de Theobroma e Vale do Anari, toda vez que nós diagnosticamos um foco de qualquer enfermidade que seja, nós atuamos no saneamento que a gente chama nessa região. Tá? E atualmente existem 8 equipes trabalhando a campo para notificação dessas propriedades, tá? Principalmente no raio dos 3 quilômetros, notificando os produtores a realizarem a vacinação. Nessas propriedades é aplicado um questionário, onde são levantadas informações, principalmente no que tange a abrigos de morcegos hematófagos, a mais casos de animais doentes, tá? Além da notificação para vacinação obrigatória nesse raio de 0 a 3 quilômetros. Já no raio de 3 a 12 quilômetros, recomendamos a vacinação, porém ela não é obrigatória. Tá? E no raio dos 12 quilômetros também é feito um levantamento para ver se conseguimos detectar possíveis abrigos de morcegos hematófagos. E aí, dessa forma, que possamos atuar para o controle dessa população, vamos dizer assim, e impedir que essa importante zoonose venha se alastrar e represente perdas nos animais, mas também pelo ponto de vista de ser uma zoonose, do ponto de vista em saúde pública, é importante a nossa atuação. Nessa região também foram notificados tanto o serviço, a Secretaria Estadual de Saúde, quanto a vigilância e a epidemiológica local, para proceder também à vacinação de cães e gatos.
Muito obrigada, Fabiano, que é o coordenador aqui do Programa Estadual de Combate à Raiva. Eu volto com você, Adilson. Ok, Dandara, muito obrigado pelas informações. Dandara Amorim atualizando sobre esse foco da raiva animal identificado na região rural de Theobroma. É importante ficar atento, é importante saber que o poder público já está atento a isso, né? Está tomando as devidas medidas, mas cada vez mais também a gente não pode, né, deixar de considerar a responsabilidade que o cidadão tem que ter com a saúde animal.